Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Beleza. Bom, sejam bem-vindos para mais uma gameplay aqui no servidor do Conspiracraft. Hoje estou aqui, Saquareminha Extreme, com o meu co-host. Honório, só deixa. É a parte que você fala, meu co-host, Honório. Aí eu falo, e aí, galera? Não, mas você tem que dar a sua entrada épica para os ouvintes, porra. Ah, não. Você nunca teve, não. Inventou agora. Porra, é que no último episódio pediram para a gente fortificar a identidade do quadro, porra. Aí forçou, não, forçou. Tá, então calma aí. Estou aqui, eu, Saquareminha Craft. Não, ó, errei. Saquareminha Extreme, com o co-host Honório Craft. E hoje a gente vai contar, quer dizer, a gente vai jogar, né? Uma baita gameplay épica aqui nos servidores do Conspiracraft. Então, hoje você sabe qual o tema lendário, menino Honório Craft? Hoje, nós vamos investigar uma sociedade que fala que existe no servidor, chamada Sociedade Tártara. E eu nunca ouvi falar disso aí, então... Primeira vez, Tártaro pra mim é um nome antigo para cálculo dentário e não conheço. Vai. Explique o que é a Sociedade Tártara. Não. Os ouvintes passam a semana esperando nossa introdução. Falar assuntos da semana. Coisas legais que aconteceram aí na semana. Você tem assuntos maneiros, Honório? Eu sei. A parte, eu adoro essa parte. Sempre a parte fala, não tem assunto. Porra, minha semana foi rica, cara. Foi rica. Eu tenho experiências antropológicas aqui para narrar para o Pois ouvinte. diga suas experiências antropológicas, experimentos sociais aí. Primeiramente, no meu trabalho, tem um rapaz que ele fica encarregado de, tipo, cuidar da manutenção do meu local de trabalho. É um lugar grande, então ele tem que. Ele faz tudo lá. Só que este responsável por essa função saiu, porque ele pediu um aumento, e aí falou não, e aí ele começou a cagar no pau lá, fez doideiras, e aí está em experimentação novos senhores. E tá vindo uns senhores lá, tipo, literais senhores, uns veinhos maneiro. Um deles não passou, porque o cara, ele tinha um celular bizarro, ele se negava a usar o celular corporativo durante o expediente de serviço, e o celular dele, sabe quando você clica em cima do botão de Wi-Fi para abrir as opções de Wi-Fi disponíveis para você? Sim. O dele, quando fazia isso, ou entrasse nas configurações, dava erro de aplicativo e fechava, crashava. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Isso aí aconteceu comigo. Caraca, isso aí é muito Isso pornozão? O que aí, é isso isso? aí é uma, não, isso aí é uma atualização da Samsung. Eu pesquisei um canal, descobri o que que é. A Samsung, ela tem um aplicativo chamado Bem-Estar Digital que funciona junto com as configurações. E esse aplicativo ele atualizou e não tá funcionando direito, ele crasha. Então tem que desinstalar ele. Só que como ele é um, dá pra desinstalar ele, só que para desinstalar ele tem que ser nas configurações. Então a minha sorte é que eu tenho um aplicativo que gerenciador de arquivos que desinstala. Aí então ele atualiza, aí começa a crashar. Aí eu vou lá e desinstalo. Essa atualização é pro A01, o A01 Core e acho que o A02 da Samsung. Bom, eu achava que eles tinham pegado algum vírus maluco, alguma coisa assim. Eu falei, caraca, que velho bizarro. Mas, Não, isso aconteceu comigo, eu fiquei maluco na minha cabeça tentando descobrir que eu nunca vi isso na minha vida, configurações, não abri. Tipo, não existe isso aí. E começou uma chuva desgramenta aqui, então qualquer problema, é problema. culpa da chuva. Aí eu fui pesquisando no YouTube, aí achei um vídeo de um cara ensinando um método lá que voltava pra quem tinha esse problema. Só que ele fez esse vídeo há muitos anos atrás e era diferente, era outro problema, outra coisa. Aí ele viu que tinha um monte de gente nos comentários falando: pô, meu A01 não tá funcionando, A01 Core não tá funcionando, meu A02 não tá funcionando. Aí ele foi lá e deu um jeito lá e descobriu que era esse aplicativo da Samsung,
essa porcaria de bem-estar digital. Então, a Samsung querendo boicotar todo mundo que comprou o celular de R$ 500 dela, que só comprou um celular pra ter Zap, e só, que é isso, a única coisa que o celular serve, ela mandou isso aí pra zoar. Então, usou todo mundo que é inteligente e não gasta dinheiro com celular caro. O velho trousado não passou, porque ele ficava saindo durante o horário de serviço pra fumar e morcegar do lado de fora. E aí o pessoal viu e ele lá rodou. Mas aí veio o segundo senhor. E cara, ele ele foi mandado embora da maneira mais red pill, pua, masculinista possível e imaginável. A, a Big Boss, né? É uma mulher lá. E tinha uma outra moça que ela pediu, tipo, ajuda pra ele, sabe? Falou, ó, aqui do local que eu fico, juntou aqui em cima do teto folha, tá dando umas infiltrações aqui dentro por causa da chuva, não sei o que. Ele virou pra essa funcionária comum, tipo assim, ela não é nada, sabe? Não é minha chefe, não é nada. É só uma funcionária comum. Ela falou com ele assim, tipo, olha, precisa limpar aqui e tudo mais, mas não dando uma ordem, sabe? Ela pediu só pra ele normal mesmo. E aí ele virou e falou, ah, mas você não é minha chefe. Aí ela falou, beleza então. Você te enche de porrada na saída. Aí Nossa. ela foi lá, ligou pra chefe geral. Aí ela contou o que aconteceu. As duas são literais freis. E aí a chefe veio puta, brava pra caramba pra falar com ele. E aí ele virou e mandou um mulher não manda em mim não. Ô, louco. Eu falei, caralho, que caralho, o velho tá só seguindo o canal Miguel, tá maluco, cara. O velho doido, de graça, tá ligado? Ele tava tudo normal, ninguém tinha falado nada pra ele. O cara acordou mal e mandou essa. Aí o cara ficou lá um dia e meio e foi mandado embora. Nossa. Mas essa aí, Ele vai meter um seguranzão no desemprego e vai ganhar uma graninha enquanto isso. porra, mas foi. Não é possível, cara. Acho que ele queria ser demitido, mas foi Exatamente. Só pode, cara. Não é possível. com gosto. Mas, o grande outro acontecimento da minha semana, eu fui fazer uma experiência antropológica. Eu fui para uma cidade vizinha de São Paulo, chama-se Santo André, e eu fui para um evento dos casos aristocráticos, os casos da alta classe social, a alta Um evento de hierarquia, sojado. conhecido como Upinho. Eu fui num evento de anime e eu percebi que eu não sou mais do meio, cara. Eu me senti um pouco desconfortável lá, porque quando eu era mais jovem, eu era, sei lá, tinha meus 14, até meus 16 anos, eu ainda ia assim pra hashtag diversões, hashtag alegria, e eu passei a maior parte do dia só olhando para as pessoas e falar, meu Deus, como esse maluco é feio, meu Deus do céu, essa mina aqui tá, sei lá, cara, a mãe não quis ter ela porque ela é muito feia, olha essa deformidade facial. Eu comecei a ficar analisando a a face das pessoas e eu fiquei pensando, caraca. Tipo assim, as lojinhas do evento até que eram maneirinhas, pô. Até que eu gostei. Eu comi um merengue, quebrei a direta, mas eu comi um merengue lá. Tinha um negão fazendo cachorro quente. Não comi o cachorro quente dele, mas ele parecia esforçado, parecia ser um cachorro quente gostoso. Os comerciantes pareciam ser gente fina. E tinha uma camiseta regata do Jotaro que eu quase comprei pra ir treinar com ela. Mas eu fiquei receoso de gastar meu dinheiro, porque o merengue foi muito caro. Mas o ponto da minha vida foi que não tinha muitos lugares para sentar. E aí tinha um palco
que ficava lá tendo tipo tipo um programa do Silvio Santos, tá ligado? Os apresentadores lá, macaqueando, vamos jogar tal coisa, vamos fazer um quiz, vamos sei lá o que, e ficava jogando docinho pra plateia, sabe? Aí eu tava cansado, daí eu falei, pô, é o único lugar pra sentar ali, então foda-se, eu vou ficar mexendo no celular, só não dar bola ali pro palco. Mas meu amigo, foi simplesmente intancável, bicho, intancável. Porque aí começavam umas brincadeiras, tipo, relacionadas a sei lá, coisa de anime, sabe? De desenho chinês. E aí, sei lá, ela perguntava, não, minto, não era isso não. É que teve uma parte que era um quiz de abertura de anime. Tocava, daí quem acertasse ganhava, sei lá, um pirulito, tá ligado? Isso aí até que não foi tão zoado assim. Agora, o que me quebrou, cara, é que apareceu uma senhora com cosplay de Harry Potter, não do Harry Potter, mas de uma véia lá que é professora do Harry Potter. Que eu não sei nada de Harry Potter, então é uma véia lá que é do Harry Potter. Mas de toda forma, ela veio com aquele chapéu que seleciona as casas, sabe qual que é? Ou vai meter o corpo e falar, sei não. Sei não. Tô ligado? Não, eu sei quem é, mas eu não sei o nome disso aí, não. Enfim, não, mas você sabe que tem o chapéu lá e tem as casas, né? Tem um chapéu que fala na cabeça do povo. Isso. Você é de Rondônia, parabéns. Tá ligado? Então, assim, eles escolhem pra onde você vai. E aí, a brincadeira era que ela tinha um chapéu, e aí eles colocavam na caixa de som um chapéu falando: você é bem interessante. Mas você é único. Você vai para Varivava. E aí a pessoa fala: ai, como eu tô emocionado, eu fui para Varivava. Só que, cara, simplesmente intancável o Otakil, meu amigo. Simplesmente intancável. Umas gordona, uns cara assim, totalmente sojado entrando lá. E aí ele sentava. Daí eu ficava lá o apresentador falando e o Chapéu ali também, teoricamente falando, né? A gravação do Chapéu. Você pegou Aricacuca. Aí o cara fala, meu Deus, eu não acredito, era essa que eu queria. Aí o apresentador falava, mas você sabe que os mais fortes vão pra esta, né? Os mais descolados. Aí quando era mulher, dizem que esta casa tem as mulheres mais bonitas. Eu tava tipo, meu amigo, eu tô sentindo a minha alma saindo do meu corpo, cara. Eu não tô aguentando mais, cara. Cara, pra mim, evento de anime com nerd é pra autistar mesmo. O pessoal brincar lá. Não, então, É tipo carnaval pra gente antissocial. sim, mas assim, as aberturas de anime, eu tava brincando até, tava ok, cara. Pô, eu sei essa aí, tá tendo Yusha, sei que. Agora, cara, esse aí era muito intancável, cara. A felicidade da galera, porque pegou a casa Harispafa. E aí os caras, ai meu Deus, tô dançando aqui no palco porque o Chapéu falou que eu sou da casa X. Porra, não, cara. Eu não tava aguentando. Eu literalmente perdi tudo. E, bom, isso aí são os acontecimentos da minha semana. Mas, agora, voltando aqui pra gameplay, podemos ir para o tema da semana então? Sim, explique o que é a sociedade tártara. Bom, então vamos lá. O ponto aqui é que a Tartária é uma região aqui do servidor Conspiracraft que ela é um tanto quanto desconhecida. Ninguém sabe exatamente onde ela fica, onde ela começa, onde ela acaba. Mas o grande ponto é que durante a Idade Média do server, o pessoal dizia que naquela região ali depois da Europa, você chegava na Ásia e principalmente na Ásia Central, na parte onde hoje é a Rússia moderna, não tinha assim um conhecimento muito profundo de que povos habitavam ali. Então você vai pegar um monte de mapa assim do início da Renascença, mapas medievais, que vão descrever aquele punhado de terra gigante como simplesmente Tartária. Tipo, Pelo que eu pesquisei aqui, é a região da Sibéria, né? A Sibéria, a parte da Manchúria, a parte que tem uns índiozão, então, até aquele povo que tem no Japão também, como é o nome? Que tem Ainu? no desenho lá. O Ainu.
Uhum. Exatamente. Basicamente, assim, definições gerais, pelo menos pra... Povos urálicos e nômades. Exatamente. É o que eles queriam se referir. É localizada entre os montes Urais até o Oceano Pacífico. Então era uma região gigante da Ásia Central, do norte da Ásia, parte ali do finalzinho do leste europeu. Enfim, só que mais especificamente que a gente consegue pegar melhor é uma área que pega a Rússia, Sibéria, Ásia Central, se estende ali para Mongólia, China, e em alguns mapas chegava a pegar, por exemplo, Manchúria, lá embaixo na China e tudo mais. Então não é algo muito bem definido o que os povos antigos queriam dizer com essa civilização. E o grande ponto é que não é uma sociedade, tá? A gente vai se... Tá? Lá tinha um monte de povo nômade e a maioria é o que o pessoal chamava de túrquico, né? Uhum. Os mongóis e túrquicos. Então, e aí eu acho interessante porque tem algumas coisas que eu acho que foram meio que chegaram até os povos europeus através da herança de Roma e o conhecimento do povo grego, que é a questão de que é escrito que, segundo a conspiração do episódio, que era uma civilização de gigantes, o que automaticamente para mim vem Gilgamesh. Então aquela coisa de o Extremo Oriente, sabe, a Babilônia e esses povos, você vai perceber extremamente misteriosos, sabe? Você não tem contato nenhum com eles, porque a base Qual a chance disso só ser algo pro pessoal não ir pra uma região que tem muito urso? é levemente alta. Não só urso, né? Mas era um povo etnicamente diferente do seu. Gente com, assim, como você disse, nômades e um modo de vida diferente. Então, Digamos que é um povo, como pode dizer, meio não amistoso, meio bárbaro. Povo que tem umas práticas meio não, não civilizado. na prática Acho é que o isso. povo. Bárbaros. Gente pra fora dos limites do império, né, cara? É isso mesmo. Segundo o dialeto europeu, o dialeto romano, né? São povos bárbaros. O que faz pensar ali também que eram civilizações muito antigas que estavam ali, povos muito diversos, e que os caucasianos, vamos colocar assim, nunca chegaram a explorar tão a fundo e entender a complexidade daqueles povos, e menos ainda entender a questão da religiosidade deles, espiritualidade deles e tudo mais. Então era um negócio muito estranho na prática. Ah, cara, é aquela. É aquelas religiões urálicas, né? Meio. Sabe? De índio. Sim, sim, é exatamente isso. Mas o grande. Agora que a gente já tem uma noção do que seria essa Tartária, que não é bem um povo que se diz tártaro, mas é mais ou menos uma noção que o Ocidente tem daquele extremo Oriente, né? A gente pode colocar assim. Então, isso aí é um ponto que eu gostaria de que vocês entendessem do que a gente está falando quando a gente fala desse povo. Mas o que vem a ser a conspiração da civilização tártara, que também pode ser conhecida como a teoria do Mud Flood, que é uma tipo um, como é que fala? Quando tudo enche de água, fugiu a palavra, pô, que tem na Bíblia do que é uma enchente mundial, dilúvio, que é quando Então, aqui meio que tem aquela junção do povo que o Viriato tanto gosta, dos sítios, com aquela questão dos proto-europeus. Aí falam que antigamente tinha os Neandertais, aí aquela região. Porque tem um mapa, se tu procurar no YouTube, tem até uns 3D que falam como era o mapa do planeta Terra antes do fim da Era do Gelo. Que não é muito longe assim, é 8.000 antes de Cristo, uma coisa assim, termina a Era do Gelo. Aí mostra que tem uma região ali onde surgiu os povos proto-europeus, que ali tinha uma região que era, sei lá, meio com a floresta, assim, meio isolada, uns campos, uma região que era coberta por gelo, aí quando derreteu meio que inundou, sabe? Tem
a história do dilúvio meio que se junta com isso aí depois. Tem meio que uma comprovação do dilúvio, sabe? Quando o pessoal faz essa simulação, o pessoal vê que realmente que subiu muito o nível da água em vários locais e meio que confirma o dilúvio, sabe? Sim. Mas, tipo, essa teoria acredita num segundo dilúvio. Um dilúvio de lama. Segundo ela, esse dilúvio... Assim, essa é a parte que, assim, eu não quero que vocês levem ao pé da letra e eu quero trazer pra discussão mais aprofundada. Mas é o seguinte, quando você olha pra a Austrália, as regiões na Ásia, eles mostram diversas fotos, eles falam assim, ó, olha esse monte de foto antiga aqui. Você percebe que as casas, eles mostram assim, várias casas imensas, assim, na Austrália que não tinha infraestrutura direito, sabe? As ruas eram extremamente largas, para além de um ser humano comum. E eles começam a apontar, tá, quem construiu isso? Quando isso apareceu? O que aconteceu com esses edifícios? E eles levantam um ponto de que todas essas casas, esses casarões antigos, tinham um andar subterrâneo. E nesse andar subterrâneo tinha janelas. Pra que uma janela no andar subterrâneo? Se ele tá abaixo do solo. E, assim, no momento em que eu falar vai ser Cara, totalmente biluteteia. Mas... eu não dou muita moral nisso aí, porque eu não me lembro muito como era exatamente, mas fala que de tantos e tantos anos aumenta, tipo, a poeira, alguma coisa assim, vai se abaixando, e com o passar do tempo vai subindo, sabe? Como é que eu posso falar? O nível da Terra? assim, faz sentido porque Tem tem um cálculo, camadas da Terra, né? o pessoal que... Não, mas, tipo, também. Vai aumentando. Então, o pessoal que arqueologia, por exemplo, caiu agora um negócio de ouro no chão. Aí vai caindo poeira, 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 poeira com o tempo. E dependendo, se nada mexer naquilo ali, tudo indica que no final vai ficar coberto de poeira e vai, entendeu? Uhum. Vai formando uma camada em cima daquilo. Na teoria deles... E também, dependendo do local, eu não sei como é que é esse local, se tem vulcões próximos e tal. Também tem essas questões de ter uma erupção vulcânica, alguma coisa do tipo. Então, mas eles não contradizem isso, pelo contrário, eles reforçam isso. Eles usam até os estudos geológicos de examinação da Terra, de quantos anos tem essas camadas mais da superfície, e eles dizem que houve um dilúvio de lama em que foi encoberta, e aí foi o fim dessa civilização tartária. Só que eles dizem que isso aconteceu em 1800 e tudo antes disso foi mentira, uma grande conspiração mundial pra esconder a Em civilização 1800 a.C.? Não, agora, tá ligado? Oi? Totalmente, isso eu achei, assim, totalmente sem sentido, sabe? Tipo, Cara, mas em 1800 eu acho que a Rússia já tinha conquistado essa parte, já não? então, eles dizem que toda a história sobre o passado é literal fake news para esconder a civilização tártara e as coisas que ela tinha. Só que aí volta no ponto que eles pegam o gigantismo dessa civilização, que era uma civilização de gigantes, e o que aconteceu com esses corpos. Eles começam a pegar aquelas coisas, sabe, daqueles e-mails da Hillary sobre onde está o cara, corpo mas... do Gilgamesh, a câmera de ressurreição. cara, mas aí viajaram. Desculpa. Então, Aí viajaram demais. Então, mas é isso que eu queria falar. É uma civilização que levanta é uma teoria que levanta um tópico interessante, que é essa Tartária e as coisas que existiam no Extremo Oriente, mas ela, assim, chega num ponto que fica totalmente ridícula, sabe? Não tem como você discutir que há 200 anos atrás existia essa mega civilização avançada e de gigantes e que tudo foi apagado. Ah, porra. Também não, né, porra? Mas o que eu queria até levantar aqui eu queria a sua opinião. Eu fiquei até espantado, cara. Quando tu falou 1800, eu pensei, 1800 antes de Cristo, né? Porra. Assim, independente de como você vê essa teoria, ele fala, não, aqui a gente teve um grande avanço na modernidade porque o Império foi derrotado e o mundo roubou a tecnologia deles e não sei o quê. Só que, Tá. mano, Beleza.
viagem, tá ligado? Beleza. Mas o que eu acho legal da discussão que se gera a partir da ideia de uma grande Tartária é o seguinte: primeiramente, a questão desses edifícios gigantes, essas infraestruturas, inclusive eles levantam diversas infraestruturas na Ásia e na Oceania, subterrâneas, gigantescas, e realmente são coisas que, ok, para além da teoria maluca deles, gera uma reflexão aí. Como eu disse, eu pensei várias coisas enquanto eu estava pesquisando sobre essa teoria. A primeira delas, e mais óbvia, é a questão do Gilgamesh, ele, o rei gigante, o túmulo dele sumiu, tem aqueles e-mails muito estranhos dos democratas sobre a Câmara de Ressurreição de Gilgamesh, e o túmulo dele era cheio de símbolos, colares, muletos e coisas esotéricas ali, e estava extremamente preservado. Eu acho muito estranha a questão de Gilgamesh, que acho que é interessante. Mas eu acho que é interessante a gente olhar para um lado antropológico sobre o que é a Tartária na visão dos povos europeus. Existe um livro que chama As Profecias do Bosque, que é um grande apanhado de profecias, lendas germânicas do século IV, se eu não me engano, até o século XVI, que eram coisas populares. Tipo, certo dia uma mulher teve uma visão quando ela estava sonhando, só que é tudo de gente comum, sabe? Fazendeira, essas coisas assim, não é nada. é, Tem até um padre que está fazendo uma série sobre, mas não é nada assim que pareça forjado, sabe? Parece algo extremamente popular, no sentido de cultura popular. E então assim, são mais de um milênio que vai se estendendo dessas visões, dessas profecias que pareciam que existia entre os povos germânicos ali de o que ia acontecer no futuro. E a riqueza de detalhes, como eles descrevem alguns eventos da maneira deles, é muito interessante para a gente pensar se existe de fato uma conexão transcendental quanto um povo, esse tipo de coisa. Mas além disso, nas profecias do Bosque, existe uma profecia sobre uma invasão, uma grande agressão do Oriente ao Ocidente. Lógico, isso tem muito eco no imaginário popular da época, né? Mas é descrito como uma invasão de russos, mongóis, chineses e tudo quanto é povo daquela região. Então, eu acho que isso. Não estou dizendo que é uma questão que eu estou acreditando na literalidade, seja da profecia, seja da Tartária. Mas o grande ponto é que isso evidencia a mentalidade do povo europeu da época. A gente tem que lembrar do Gengis Khan, que tocou o terror no mundo e no imaginário europeu, os conflitos com os islâmicos durante as cruzadas e toda a Idade Média. Então, como se. Não só os hunos também vieram dali. Sim, toda agressão vinha do Oriente, né? Então, Os se. turcos. É porque ali era é um... Ali era um lugar que tinha um monte de povo com milhões e milhões e milhões e muita gente. Não, não milhões, tá. Né? Era uma época que não tinha milhões de pessoas no mundo. Assim. Mas sempre vinha tinha muito povo ali. E de vez em quando um escapava de outro e ia arrumar confusão na Europa, na Ásia. Então, sei lá, os hunos estavam vindo, todo mundo começava a fugir pra Europa Ocidental. E depois chegavam o resto tacar o terror. De vez em quando vem essa leva. Os russos têm esse trauma até hoje dos mongóis. Tanto que o pessoal sempre comenta quando vai falar da história da Rússia, do domínio mongol, sei lá o que da onde. Aí depois a Rússia, traumatizada, resolve dominar tudo aquilo ali pra garantir que não vai acontecer de novo. Então é algo de se esperar, cara, porque sempre veio dali. Até mesmo naquela região ali, você sabe onde é a Romênia? Ali na Dácia. Ali era, na época do Império Romano, se chamava Dácia. Ali viviam os visigodos. Os visigodos moravam ali. E quando começou as invasões, eles tiveram que fugir e foram parar na Espanha, cara. Olha a confusão. E assim, a gente tem ao longo da idade. Desde o início
da Idade Média até o fim dela sendo marcada por esse ponto. Porque a gente pensa na Antiguidade. O que era a Antiguidade? Era civilizações geralmente ocidentais fazendo grandes feitos. Desde a ascensão de Alexandre até a ascensão de Roma. É o Ocidente conquistando e desbravando o mundo. Quando a gente começa a ver a Idade Média, ela já começa com o quê? Com a queda do Império Romano Ocidental, com invasões bárbaras, que não era o germânico não era visto como um povo ocidental igual a gente tem hoje. Depois essa visão pós Carlos Magno, né, de ser um povo, vamos dizer assim, civilizado, um povo forte, assim, natural. Naquela época era visto como um bando de bárbaro, maluco, povo sujo, assim. Então assim. E pra eles, o pessoal que morava mais ainda era mais ainda, entendeu? Exatamente. Quem tá mais no Extremo Oriente, então, vai piorando cada vez mais. E, então, assim. Aí você chega do outro lado, os caras já são índios, cara. Exatamente. Começa, então. Literalmente, que você considerar que tem uma continuação ali pela Estreito de Bering, os índios meio que descendem desses povos aí. Sim, e é bem visível, né? A proximidade étnica na face do indígena. Quando a gente olha para Hoje é meio que comprovado. Hoje é basicamente comprovado. Então a gente pode dizer que eu e você temos ancestralidade tartária. Podemos, nós somos. Podemos meter o coupe, ele falar my ancestor. Podemos, e não só isso, em vez de a gente estar falando aqui de vamos restaurar o Império Romano no Brasil, agora a gente fala, vamos restaurar a Grande Tartária no Brasil. Ai, caralho. Então, assim, a Idade Média começa com uma invasão bárbara. A Idade Média chega no seu apogeu. Assim que ela consegue converter todos os pagãos, principalmente durante as guerras saxônicas e o término da conversão da Germânia, a gente já vai para o quê? A gente já começa a se encaminhar para os enfrentamentos com islâmicos. Novamente, Oriente contra o Ocidente. As cruzadas trazem, a gente até falou isso no episódio dos cruzados, da maçonaria e tudo mais, que eles trazem aquele gnosticismo, aquele tradicionalismo gnóstico do Oriente, essa ideia que vai acabar fundando as heresias do Ocidente, né? Que vai ser a maçonaria, aquele vilagerismo talmudiano, todo esse, assim, que é responsável pelas revoluções que retardaram o Ocidente, né? Então a gente vê que toda a Idade Média é composta por esses atritos entre povos para fora do Ocidente, e essa ideia meio de generalizar tudo que está ali, porque a gente não sabe exatamente o que tem ali, seja do lado étnico, lado espiritual, tudo, cara. Mas enfim, os europeus não tinham noção do que era aquilo ali. Então, só que para além dessa explicação de professor de escola, que está só evidenciando os fatos, o que eu gostaria de pontuar com vocês é, se a Idade Média foi esse atrito, a Renascença, a modernidade, foi a queda do Ocidente perante essas influências gnósticas do Extremo Oriente. Ou seja, o Oriente venceu, conseguiu apostatar o Ocidente. Mas mais do que isso. Não só isso, nessa época também teve a invasão túrquica ali na Anatólia. Então já começou muita gente daquela parte começou a ir para Europa Ocidental. Então já trouxe a mistura, certas influências da Igreja Ortodoxa veio gente, aí já começa uma mistura maior de povos e, sabe? E mais do que isso, eu quero ir pro lado exatamente espiritual mesmo. Se a gente olha lá na Antiguidade, Alexandre, ele é orientado pelos aqueles religiosos, né? Como é que fala? Não são sacerdotes, se não me engano, é do Egito mesmo? Eles falam, olha, Foi do se Egito. você entrar na Babilônia, você não sai lá com vida, você vai morrer. E dito e feito, ele vai, entra na Babilônia, pega lá o dinheiro, faz o processo normal e ele morre pouco tempo depois. Então, tipo, existe um conhecimento
esotérico, sei lá, muito estranho naquela região. Cara, é porque a região do Iraque, da Mesopotâmia, que foi onde começou a civilização, vamos dizer assim, é, tem várias regiões com vários povos de religiões diferentes. Qual é o nome daquele povo que tem no norte do Iraque, ali do Irã e da Turquia? Agora que eu esqueci, sumiu da minha mente. Que é uma minoria? O, os curdos. Curdo. Naquela região dos curdos, além do islamismo, ainda tem gente que pratica aquela religião dualista da época do Misericórdia, muito antigo, cara. Muito antigo. Da época da Pérsia, ainda tem religião da época da Pérsia naquela parte. Então é uma região que tem muitos sítios arqueológicos, muita coisa antiga. E tanto que os Estados Unidos têm interesse nisso. O pessoal invadiu o Iraque não só foi por causa de petróleo. O petróleo foi, acho que o mínimo dali. Tanto para mostrar domínio, tirar um país que estava se erguendo, que o Saddam, apesar de maluco, ele era um maluco que fazia o país se desenvolver grande, tanto que eu acho que, se não me engano, se eu não estiver enganado, o Iraque estava com o maior exército da época do Oriente Médio. Se eu não estiver enganado, era isso. Cerca de 1 milhão de soldados, alguma coisa nesse nível. Os Estados Unidos não faziam uma guerra há muito tempo, as últimas eles tinham perdido, então o Iraque tinha, tipo, era um local que eles olharam aquilo ali e falaram, tem todos os pontos pra gente ir lá e fazer um monte de pesquisa. Pesquisa cultural, antropológica também, que o Iraque hoje em dia ele tá sendo meio que encaltrado do caramba. É isso, cara. Mas assim, então fica evidente que lá, justamente por essa fama de berço da civilização, mesmo com isso a gente não entende exatamente o que tem lá e como assimilar todo aquele conhecimento milenar que tem lá. E aqui eu não tô nem falando positivamente, tá? Aquela região é um encontro de várias civilizações diferentes. Tanto da Ásia, quanto da África, quanto da Europa Ocidental, quanto da Europa Oriental. Então você tem ali uma mistureba muito grande, cara. Você vê países como o Líbano e a Síria, você tem uma mistura étnico-religiosa gigantesca, uma coisa assim muito absurda. A Síria tinha 30% de cristão católico, uma coisa nesse nível. Depois, outro terço era islâmico xiita, nem xiita normal, da minoria xiita lá, esqueci o nome agora, que faz parte o Bashar al-Assad. Alauíta. E o outro um terço sunita, cara. Além de alguns povos assíricos que têm religião da época da Pérsia, cara. Então você tem uma mistura muito grande. Mas é que o ponto que eu quero levantar Ainda tem os curdos que e os turcos. o que tem ali não pode ser visto de uma maneira tão laicizada, tão secularizada. Tem coisas muito estranhas que pegam desde os estepes asiáticos, europeus ali, da onde saem os povos indo-arianos, Sim, até essa tanto que região. você sabe que os turcos vieram dali. Então você já vê que você tem um povo que saiu de muito leste e foi pro Oriente Médio. Ou seja, você tem uma mistura espiritual muito grande. Sim, e eu acredito que deva ter alguma forma, sei lá, algum poder místico de fato ali estranho. Porque assim, se a gente fala de Alexandre, tá na antiguidade. Mas quando a gente olha pro Barão von Hunger lá, o maluco que lutou contra a Revolução Comunista na Rússia, ele vai para o sul, né? Começa a ter ali contato com aqueles povos já na Ásia Central, quase ali, e ele começa a ser reconhecido por todo tipo de religião tradicional como uma espécie de escolhido de Deus, um homem. Ele ainda pegou uma época conturbada nesse sentido, porque a Mongólia pratica o budismo tântrico. Aí, essa época aí, a China tava uma confusão, um monte de religião maluca que tem na China, tal, e porque a China sempre perseguiu as próprias religiões tradicionais, quando alguma delas era contra alguma mudança no governo, sempre teve perseguição. Então, naquela época, a Mongólia estava juntando todo esse povo, e o Japão estava perseguindo o cristão na época. O pessoal foi pra Mongólia também. Então você teve uma mistura maior ainda, cara. A Mongólia, na época do Von Unger, era uma loucura, cara. Era uma loucura. Exatamente. E aí vem esse cara
que foi um grande, nem lembro se ele foi general, mas enfim, um grande comandante do Império Russo, consegue criar ali uma vila dele, uma aldeia dele, que foi uma resistência gigantesca contra tudo quanto é governo que estava tentando exterminar aqueles povos. Ele junta tudo quanto é religioso diferente e todos dizem a mesma coisa. Ó, esse cara aí, se na Rússia É brabo. ele era dado como maluco, um cara desequilibrado, um cara que não, assim, sei lá, um sociopata, na visão xamanística, acho que a gente pode dizer assim, para além de qualquer religião específica, mas todos os sacerdotes diziam a mesma coisa. Esse cara é um escolhido e esse cara, só que para pra pensar, esse cara é um escolhido, ele é especial, ele é para ser algo grande, e onde ele acaba? Todo grande homem assim com esse, sei lá, cara, com esse chamado esotérico esquisito. Não tô nem falando aqui de maneira positiva, tá, gente? Pode ser que isso aí seja coisa do tinhoso, mas o grande ponto é que esses caras acabam nessa região que seria justamente essa civilização que compreenderia essa Tartária, né? Todo esse estepe asiático até o Oriente Médio. E é muito estranho, cara, porque aí eles sempre chegam com esse mesmo discurso. A imagem deles cai nesse esoterismo muito pesado e são figuras extremamente não compreendidas, vamos colocar assim. A gente não consegue entender como é que ele funcionava a cabeça deles, o que eles queriam, o propósito deles e o porquê que eles chamavam tanta atenção assim nesse lado mais espiritual. São sujeitos ímpares na história que eu realmente acho que tem algum fundo, porque hoje a gente tá vendo aí guerra na Ucrânia e tudo mais, e eu tô vendo que tá ficando um pouco mais mainstream a ideia a ideia não, né, mas estudar o pensamento do Dugin. E aqui eu quero entrar Maluco. Ó, não vão atrás dessa porra, isso aqui é coisa de sequelado de gente que vai pro inferno. Só pra deixar claro. O Duguinho é tão maluco, pô. Tão gnóstico maluco que ele vai pra esses povos indígenas aí da Rússia, passar o tempo lá e fazer a porra dos ritual dele, cara. Tem uns registros aí do. Sabe o canal que tem registro aí, aquele Júlio Zévola maçom da seita judaica. É. Tem um documentário deles indo pra essa religião, fazendo um monte de ritual maluco, cara. Não. O cara não é normal, não. É que nem eu ir lá na Vila Pagã fazer um monte de ritual, cara. Não é normal. Exatamente. Cara, isso aqui é esoterismo pesado e coisa do capeta, cara. Não mexe com essa coisa, velho. Você, Jorjão aí, que vai macaquear, você vai acabar vendendo sua alma sem perceber. Então, conheça, mas examine com distância. O grande ponto é que o Só queria falar que eu tô comendo um beiju. Beiju top, cara. que é um beiju. Aí, no sul, vocês chamam de, cringemente, erradamente, de tapioca. Ah, tá. Chamar de tapioca aqui no Piauí é passível de facada, cara. Ai, ai. Pode pesquisar no Google. Briga. Mas tá comendo isso Não, puro? pode procurar no Google aí. Briga sobre beiju versus tapioca cabe facada. Tem essa notícia. Ai, esse Conspiracraft, hein, galera? Mas, mas eu acho bastante estranho quando a gente começa a analisar o discurso esotérico mesmo do Dugin, da ideia de Eurásia, e começa a reparar com as fronteiras tanto espirituais quanto geográficas dessa ideia de Ah, uma não, peraí. antiga Eu tenho Tartária. que ler, pô. Eu fui pesquisar a notícia aqui. Pra eu simular como ia ser quando o ouvinte pesquisasse. Ah, Aí eu não sa- eu só tinha visto a notícia, o título, eu fui clicar pra ler ela pela primeira vez. Aí aqui tem entrevista com o cara que esfaqueou. Aí, deixa eu ler aqui. Abre aspas. Rapaz, o cara veio com um negócio de tapioca pra mim, é beiju, rapaz. Daí ele ficou insistindo que era tapioca, perdi a paciência e meti a faca mesmo. Bicho fresco da porra, né? Meu amigo, caraca. como é que tá? Ai, ai, ai. O melhor é a gente aqui fazendo Ah, podcast cara, eu espero falando. que isso seja fake. "Ah, Eu os espero caras que isso são seja fake, bárbaros, sinceramente. bárbaros. Aí
Brasil momento, facada por nome da tapioca. Ou Ah, manju, cara, sei isso acho lá. que isso seja uma notícia fake bem elaborada, cara, porque não é possível. Ai, Não é ai, ai. possível. Mas. Tá, beleza. Vamos voltar aqui pro foco, que isso aí quebrou levemente. Mas. O. Mas que não, o que eu tava falando era sobre a Eurásia de Dugin. E quando a gente começa a analisar só o espaço geográfico espiritual da Gran Tartária, bate bastante com a noção de Eurásia. O Dugin, com seu perennialismo, começa a investir muito nessas religiões xamanísticas, essas religiões tradicionais, antigas, e ele começa a interligar tudo como um fim último comum, né? A ideia de. E misturar ainda com ortodoxismo. Tem um trecho lá que ele fala que a religião católica. Como é que é? Que. É aquela diferença do tradicional de religião e espiritualismo, alguma coisa assim, que ele fala que a igreja é só a religião que perdeu o campo Uhum, místico. perdeu o Aquele esoterismo. papo. É, aquilo que o Olavo de Carvalho também falava, que a igreja católica devia perdoar a maçonaria, porque a maçonaria guardou o, os rituais, o conhecimento, e quando a igreja católica perdoasse a maçonaria, tudo daria certo, porque recuperaria o conhecimento perdido da igreja católica. Meu amigo, não tem Não, cara. e assim, fica evidente, e é por isso que tanto Olavo quanto Dugin, mesmo sendo figuras que não são iguais, né, não defendem a mesma coisa, eles têm esse ponto em comum, que é tentar trazer, em especial Olavo, né, tentou trazer aqui pro Brasil, mas uma visão extremamente esotérica, cheia de gnosticismo no meio, e que não tem, assim, literalmente, cara, coisa passiva de excomungação fácil, sabe? um satanismo, o cultismo pesado ali. Mas. Ele tem aquele negócio de que você tem que buscar todo tipo de conhecimento, ver se serve, se não serve. E isso é Se você base do conhece bem gnosticismo, né, cara? isso é base do gnosticismo, porque todo tipo de conhecimento você vai cair em conhecimento errado. Tem conhecimento que não é bom, que não é legal. Tipo, você pode falar, não, mas a gente aprende porque aprende, vai ser legal, você pelo menos sabe. Não, cara, tem, tem conhecimento que não é bom. Então, é porque assim, ó, só E o. pra explicar pro ouvinte médio que não entende o que é gnosticismo, não faz ideia de quem tá falando aqui, mas explicando muito porcamente aqui, tá? Não vem querer ser Zé Palestrinha no. Explicando da forma pro ouvinte Jorge. Exatamente, só pra entender o conceito da ideia, pra ele poder seguir no episódio e entender o que a gente tá falando aqui. Mas basicamente, Deus primordial, ele separa a partícula do espírito e você só tem essa reconexão das duas coisas quando você se livra da partícula e você faz isso, ou seja, você se aproxima de Deus através do conhecimento. E por isso que o perennialismo, de que todas as religiões levam para o mesmo fim, é o ponto do Dugin, porque todas elas teriam conhecimento, então você tem que conhecer todas elas para chegar em Deus e essa coisa de tudo interligado para um fim comum. Então, Você tem a história do Demiurgo, que é um falso deus que prendeu o homem na matéria, e você precisa adquirir um conhecimento para se livrar da prisão material. É loucura. Aí você. Essa coisa do. Todas as religiões é aquela questão da árvore, sabe? Até lembra um pouco da questão da árvore da vida, né, negócio. Que todas as religiões são um galho de uma mesma árvore, que todas têm uma origem comum. E. e aqui É é isso. importante constatar, por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito falar. Rito iniciático. Então, por exemplo, a maçonaria tem Tem também. os graus da maçonaria, né? Então são os ritos que eles possuem e tudo mais. O grande ponto é que o conhecimento, quando a gente vai olhar de maneira ocultista, de maneira esotérica, vai começar a ter esses ritos iniciáticos, que estão ligados essencialmente com uma questão espiritual. Então, para você chegar ao conhecimento pleno, você vai ter que realizar esses ritos.
E aí que tá a grande capirotagem, entendeu? Se você quer ter o conhecimento total, e isso não tem nada a ver com qualquer coisa diabólica, coisa assim, mas peraí, pra você ter os conhecimentos em determinado grau, você não precisa realizar os ritos, se ser iniciado, então assim, cara, se você tem uma visão minimamente espiritual que seja, você já entendeu que tipo de ação você tá tomando quando você resolve. Tem. O Olavo também falava daquela questão do caminho do inferno ao céu, meio que de Dante, sabe? Que ele falava que você tinha que buscar todos os conhecimentos errados. Eu não dizia que você tinha que buscar, mas que você começava nos todos os conhecimentos errados, entendeu? Aí ia subindo, saindo do inferno e indo ao céu. Por isso que ele falava que a experiência dele, ele se falava que era anti-gnóstico, anti essas coisas, porque ele fez todos os tipos de rito, viu que aquilo ali não servia e no final chegou à verdade. Então todos os conhecimentos que ele teve fez ele chegar à verdade. Então ele criou meio que um paradoxo, é uma categoria nova de, de gnose que você, pra ser anti-gnose, você tem que praticar todas as gnoses. Exatamente. Assim, é meio flagrante onde que geralmente isso acaba no percurso nessa brincadeira. O... É tipo eu falar pro ouvinte, pra você não ser degenerado, você tem que ir pra putaria, você tem que ir pro carnaval, você tem que mamar um monte de gente, comer fanboy, aí só depois disso, ouvinte, que você vai conseguir não ser mais degenerado, que você vai ver que isso aí é ruim, e você vai se salvar. Aí dá certo. É por isso que a gente fala que não é pra você ir atrás de todo conhecimento, toda experiência, porque experiência também é um tipo de conhecimento. Cara, e eu. Tipo, eu falar, você vai se fuder pra depois você se salvar. Cara, não é bem assim não, cara. E assim, só pra gente. Agora que a gente já tem algumas premissas, e é por isso que eu queria. Porque assim, eu quero linkar aqui a ideia de um esoterismo, de uma grande tradição antiga, e a ideia dessa grande civilização tártara que existia naquela região, que por si só é definida para o Ocidente como uma região de espiritualidade estranha, de povos estranhos, cultos que a gente não faz ideia, e que trouxe uma ideia ocultista para o Ocidente ao longo das cruzadas. O que eu quero puxar aqui é um relatório da CIA. Deixa eu ver se. Calma aí, deixa eu só abrir ele aqui para eu pegar o ano dele certinho. É o relatório da CIA de 1957 sobre algumas regiões islâmicas da União Soviética. Da Chechênia e Azerbaijão, né? Uhum. Se foi um documento que eles fizeram algumas anotações de agosto de 1944. Atualmente isso aqui foi descartado, foi desclassificado, ninguém explica o porquê, mas está no site oficial da CIA, já está na livraria. O, você conhece tem um lutador famoso de MMA? E agora, só porque eu ia citar ele, sumiu do meu nome? Sumiu o nome da minha cabeça. Que é daquela região, chama Daguestão. Que é onde tem um meninozinho pequeno também. Porra, sumiu também o nome da minha cabeça. O Hasbullah. O Hasbullah também é da questão. Aquela região, além deles praticarem o islamismo com seus esoterismos, eles ainda praticam a religião indo-europeia, cara. O paganismo indo-europeu ainda existe nessa região. Cara, e é justamente sobre isso que eles estavam investigando. Eles estavam. Eu não sei se eles queriam. O Khabib, você conhece o Khabib? Não. O maior lutador. O Khabib é um lutador de UFC, que ele lutou 29 vezes e ganhou as 29. E é muito brabo, cara. Muito brabo. Mas o grande ponto aqui desse documento da CIA é que eu não sei exatamente com que propósito eles estavam pesquisando sobre aqueles povos ali, mas Cara, eles têm que justificar o salário, né? estão só cumprindo hora. Mas eles começam a falar sobre esses povos islâmicos se referindo a um passado de um povo tártaro-russo que já dominava aquela região e que é uma história completamente alternativa da que o Partido Comunista replicava e da história convencional da Rússia. Era um islamismo muito esquisito, extremamente com
assim, uma narrativa sobre a história do povo que habitava ali bastante diferente. E ela era repassada quase que por povos eremitas, tá entendendo? Então eram uns caras, uns senhores, uns xamãs, assim. Era uma coisa extremamente esotérica mesmo. E eles não conseguiram entender exatamente do que eles estavam falando, qual que é o ponto ali, segundo o relatório que veio a público, né? Na minha opinião, eu acho que eles sabem o que tem ali. Aí já é totalmente biluta até a minha mesmo, mas foda-se. Ah, mas aqui eu faço remontar o seguinte: o Dugin, ele procura as tradições desses povos, tradições espirituais, e vai montando, lógico, a sua corrente de pensamento perennialista com base nesses esoterismos tradicionais. É muito parecido com o que Évola, né? Até que o Évola tem uma influência no pensamento do Dugin. Mas o grande ponto é que Dugin teve formação também com alguma galera lá do pensamento Volksche, né? Nas profecias germânicas, aquele esoterismo propriamente alemão, pagão, que foi base que formou um monte de general da SS e do escalão do partido Tananã lá, né? Então, uh, o que eu começo a pensar é que talvez, assim, vendo como o Dugin estruturou o seu pensamento com esse paganismo germânico e esse esoterismo do Oriente ali, pegando toda a região, é que talvez exista alguma questão espiritual envolvendo essa grande potência terrestre, porque todo mundo ao longo da história sempre idealizou essa porção de terra gigantesca que seria uma união russa-alemã. E o Dugin vai mais além, ele vai estudando e remontando o esoterismo espiritual que existe entre esses dois povos. Então, a Eurásia, nesse sentido, acaba tendo uma ligação muito mais do que territorialmente com essa Gran Tartária. É como se existisse de fato, desde o começo, essa predileção dos povos hindus europeus que vão espalhando e vão estruturando esses esoterismos tradicionais dos povos anciões, a qual o Dugin fica fazendo pesquisa e tentando interligar tudo. Você acredita nessa primeiro ponto que existe essa tendência no Dugin de um esoterismo germano-eslavo, primeiro ponto. E o segundo que eu fiquei pensando, você acredita que os hindus europeus tiveram algum contato, tipo, com uma entidade mesmo, para ter se espalhado e estruturado todas essas civilizações? Tipo, já vi gente falando que eles tiveram contato direto com Deus e por isso. Mas e se eles não foi um negócio meio Shingeki no Kyojin, que o cara teve contato literal com demônio e se espalharam pelo mundo, sabe? Qual que é a sua teoria sobre isso? Cara, a primeira, eu acho que ele não se limitaria só a isso, até porque ele valida todo tipo de religião como conhecimento. Tanto que você tem uma entrevista dele quando ele veio no Brasil, pelo aquele encontro evoliano, que ele falando que ele achava maravilhoso a espiritualidade brasileira, porque misturou a religião cristã do catolicismo com a macumba africana. Aí ele ficava falando muito bem da macumba, louvando a macumba, falando daquela questão do sincretismo, sabe? E ele também vê as religiões de matriz africana como conhecimento válido. E apesar do contato que teve, algumas religiões de matriz africana teve contato muito com o islamismo, tanto que você tem a questão a visão de demônio em alguns desses povos, é a visão de Jinn, sabe? Conhece a visão de Jinn? No islamismo meio que não existe demônio, existem Jinns, e eles conseguem manipular ou remover jeans das pessoas. Então, tem um youtuber genérico famoso aí que foi ver um ritual desse na África, do cara tirando os jeans de uma mulher lá, fazendo um ritual maluco lá. E que você vê que tem uma inspiração
meio que islâmica. Porque aquela região ali da Somália é uma religião que teve contato com os islâmicos. E a segunda pergunta, qual era mesmo? Então, a segunda pergunta que eu tava levantando pra você era sobre a origem do povo ariano, né? Os hindus europeus. Cara, é porque é o seguinte, tudo indica que, de fato, a maioria dos povos veio de dessa região aí e foram se espalhando. Depois foram se miscigenando com outros povos nativos e tal. E você vê que todas as três grandes religiões tiveram origem no Oriente Médio, onde teve o encontro, onde há o encontro desses povos. Então, o judaísmo começou ali, o islamismo começou ali, o catolicismo, quando Jesus fundou, foi na Palestina. Então, é uma região que tudo que começa lá é fácil de se espalhar. E também, quando você vê o gnosticismo falando, eles sempre tem aquela questão. Porque o gnosticismo começou, de fato, a partir de visões erradas do cristianismo. Você vê deles falando de conhecimento perdido dos apóstolos quando eles resolveram partir espalhando a fé. Então você tem os registros de apóstolos que foram. Eu não me lembro qual. Tem algum apóstolo que foi para a região da Tartária, cara. Eu não vou me lembrar qual é. Então, eles falam que tem conhecimento perdido aí. Então, para recuperar o cristianismo verdadeiro e a religião verdadeira, você tem que ir atrás desse conhecimento. Você tem toda essa mistura. Sim. E porque assim, a gente vê que quando os povos hindus arianos vão colonizando o mundo, basicamente, vão estabelecendo o seu governo, eles vencem os povos nativos, eles os dominam, tomam as suas mulheres, e até mesmo no paganismo grego, né, vai ser... E também, em parte, eu acho que no nórdico também tem isso, que é a figura celestial aprisionando os titãs, que são figuras da natureza, né? Então seria uma alusão aos hindus europeus que venceram os povos que cultuavam a natureza, tipo, o deus da terra, e aí eles trazem a figura celestial. Cara, tem nessa loucura dele, eles falam que teve. Nessa loucura espiritualista, eles falam até que Jesus se mudou pra Ásia. Caralho. E teve família lá na China, no Japão. Teve a Revolução Taiping, que era um cara que falava que era irmão de Jesus Cristo. Cara, você vê que o negócio vai chegando longe. Sabe telefone sem fio? Aham. Vai chegando longe e vai acontecendo essas coisas, cara. Então, mas é justamente o domínio dos hindus europeus, eles vão trazendo essa força, essa pujança, dominam os povos que viviam nessas regiões e estabelecem uma nova forma de governo. Por exemplo, no caso indiano, né, no caso da civilização hindu mesmo, fica bem evidente, né, a separação em castas da sociedade, as diferenças étnicas entre as castas é bem evidente. E sempre muito presente a questão do sacrifício aos deuses e tudo mais. E isso tudo é fácil de se observar. Agora, que nem em civilizações muito antigas, propriamente, por exemplo, o rei Gilgamesh. Cara, considerando que, bom, eles pegaram nesses momentos imemoriais, conseguiram domesticar cavalo, fazer biga, ter armas suficientes para conseguir subjugar e se espalhar por todo mundo. Nesse ponto, você acredita que eles... É por isso que eu acho que é muito difícil você olhar para essa questão de fundação da humanidade de maneira secular, de maneira, sabe, sem ter uma visão espiritual disso. E aí entra a questão de você acredita em gigantes? Porque diversos povos dessa região, que seria a Tartária, povos diferentes que habitaram, tem muitos retratos, muitas pinturas de senhores ou reis, alguns locais não chegaram a desenvolver isso, mas que eles estão sentados em tronos, assim, estão sendo servidos por humanos comuns e são sempre gigantes.
são gigantes cada retrato pode variar um pouco, mas em comum a característica é que são homens enormes, às vezes com rosto de vaca, às vezes muitas mãos, às vezes tem 3 olhos, às vezes não tem. Cara, sempre tem alguma coisa estranha, ou às vezes é só um homem gigante comum mesmo. Mas o grande ponto é que tanto na China quanto no Oriente Médio, quanto, cara, toda essa região da Tartária existe esse histórico em comum de em tempos ancestrais ter existido um gigante que foi os senhores daquelas terras e que eles tinham poderes místicos e ele era um ser sagrado assim. É, como é que você vê? Cara, a questão dos gigantes eu até que acredito, cara. Eu até que acredito, cara. Pra mim não é algo muito impossível. Não é algo muito impossível, não. Até mesmo se a gente for pensar de uma forma, sei lá, científica, você vê que tinha. Na época da Guerra do Fogo, você tinha outros. Não vou falar outros povos, outras raças que tinham características diferentes. E pode ser, não sei, alguma continuação. Não tem como. Dá pra estipular e pensar numa possibilidade dessa. Já tomando o chapéu de alumínio, já pegando pra si isso logo de uma vez. Cara, eu acredito, não sei exatamente como funcionava esses gigantes. Talvez fossem, seja um demônio, seja um deus que direcionava esses indo-europeus. Talvez fosse um representante dessa força divina que estava com ele, sabe? Às vezes ele, sei lá, podia comandar os indo-europeus, ou a aliança dos indo-europeus fossem submetidas à serviência desses gigantes, né? Então, provavelmente, eu acredito que pudessem ser criaturas místicas. E eu acho que isso tem alta chance de ser real, se é verdade, porque a gente começa a pegar esses relatórios da CIA, conversa sim, Partido Democrata, esse Deep State americano, esse interesse por exemplo, a questão do Gilgamesh, mas eu acho que Cara, eles. considerando o histórico esotérico deles, mesmo se essa questão não fosse verdade, eles se interessariam, cara. Porque é da natureza dessa galera ir atrás desse tipo de coisa. Assim, se as pessoas que controlam o mundo e fazem de tudo por ele sabem de alguma coisa que a gente não sabe, escondem isso, eu não entendo por que a gente não existia. Mas eu não acredito que tenha sido uma civilização gigante, sabe? Eu acho que elas tenham sido criaturas de um outro plano que de fato estruturaram essas civilizações antigas, porque a gente não tem tipo fóssil, era um monte de gigante que via por aí, morreram e tá aí ó, os fósseis dele. Quando a gente olha pro Gilgamesh, a tumba dele que desapareceu, o primeiro cara que viu a tumba morreu lá por conta do. Lógico, a explicação científica é que tinha um monte de doença ali e tudo Fungo. mais. De bactéria e fungo. Exatamente, mas sei lá, cara, o cara tava cheio de amuleto, um monte de coisas que tem uma simbologia que a gente não consegue compreender direito, a gente que vem de fora. E o corpo tava extremamente bem conservado, tanto que tem essa teoria de que esses gigantes nunca morreram, né? Eles estão tipo num estado de hibernação. É o pé grande. Já, próximo capítulo, próximo episódio. Pé grande, sim. Tomar banho, cara. Ai, ai. O Yeti. Vamos atrás dos Não, Yetis. não, não. A gente vai fazer um No Himalaia. episódio. A gente vai ter que encerrar o Conspiracraft e iniciar um servidor de GTA pra ir buscar o Yeti no GTA San Andreas. Nossa. Já viu esse mítico vídeo? Tem. Tem um pessoal. A própria. O pessoal gosta dessas coisas no GTA, né? No GTA eles gostam bastante. mas, mas aqui, só pra gente terminar de abordar aqui essa questão central, tem a galera do UFO. Nada disso, os indo-europeus tiveram contato com os aliens, e na verdade os Cara, tem que deuses ter um são aliens. episódio. Eu tava até falando. Não me lembro com quem. Tem que fazer um episódio só falando. Tipo, sei lá. Pegar as 10 principais seitas ufológicas de gente maluca, gnóstica lá dos Estados Unidos e falar
a interpretação de universo que cada uma tem, cara, que é só loucura, cara. Cada uma tem uma interpretação assim. Nossa senhora, é loucura. Tem uma que não é bem ufológica, mas é quase, que são os Mormons, mas esse aí seria polêmico e tem chance da gente ser processado. Então, melhor não falar. É. Bom, pra gente falar da, da, da teoria central aqui da Tartária, a gente especulou a maior parte, né? Quase nada do que a gente falou aqui tá na teoria que geralmente vincula. A questão da, da Mud Flood, né? Essa grande lama, dilúvio de lama que teve. Eu não entendi muito bem esses pontos, mas essa civilização tartária teria desenvolvido a tecnologia, a arquitetura e tudo mais, e teriam conseguido desenvolver uma energia livre, energia infinita, que é uma energia do éter, que, enfim, foi o que vamos dizer assim, o mundo civilizado, o mundo que a gente tem hoje, está tentando replicar e procura da civilização tartária. Mas, independente disso aqui ser verdade ou não, existe até como é que eu posso dizer, cientificismo esotérico muito forte com Tem. a matéria negra, né? Você acha que... Tem com isso e com toda a questão de Alien meio que deu uma misturada maluca, cara. Deu uma misturada maluca, cara. Isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tá pau a pau com o Japão em questão de seita maluca. não, E o Brasil em terceiro lugar. O Brasil tá em terceiro lugar. A gente vê mesmo o último episódio aí do Investigações em Série foi sobre a Jonestown. Bagulho totalmente sequelado, bicho. O que tem de caso de gente que se suicidou em massa por conta de seita, disso, daquilo, nos Estados Unidos, cara, não tá... Você já viu aquele caso do cara que dizia que ele se comunicava com o rei Salomão e ele tinha, tipo, o braço escolhido, e aí ele conseguia conversar com o rei Salomão e as pessoas começaram a acreditar nisso, e aí ele iria levantar a nova Israel, e tipo, ele começou a matar um monte de gente falando que eles eram traíras, que eles estavam, sei lá o quê, e eles começaram a roubar arma e eles estavam planejando, tipo, atacar as forças do Estado americano lá, que eu não lembro qual que era, pra, tipo, decretar secessão pra fundar o novo Estado de Israel. Tô ligado. Essa questão... Caralho, muita loucura, mano. Ai. Mas a questão aqui, você acredita que exista um abismo entre o que a gente é capaz de fazer com ciência e o mundo primordial, essa espécie de, tipo, você acredita que a eletricidade, por exemplo, é uma coisa essencialmente científica, ou sei lá, ondas de rádio, uma coisa científica, ou na verdade é a forma como a gente tá lendo o mundo espiritual e usando ele? Cara, a partir do ponto de vista relativista, você pode interpretar do jeito que você quiser, cara. Sim, mas eu tô perguntando sua opinião, vagabundo. Cara, eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito. Eu acho muita coisa de gente que não entendeu e inventou um coup que é coisa de outro mundo. Sim, é. E tem umas visões antes. É tipo, gente, eu me lembrava muito isso na época da aula de química e física. O pessoal olhava e falava, cara, não entendi isso aí. Isso aí parece loucura, magia, sei lá. Só aceita o que tá acontecendo. Mas aí que tá, várias obras fazem isso, né? Tipo, o que você chama de magia é só ciência. Se você levar o celular no passado, Nossa. tá entendendo? O pessoal, nossa. Nossa, eu só ria, cara. Na época, eu gostava muito de química. Eu sou medalhista em Olimpíada de Química. E eu ficava vendo essas coisas, eu ficava, meu amigo, esse pessoal tá doido. E eu tinha um preconceito com científico, não sei porquê, cara. Eu nunca gostei dessas coisas de ciência, nerdão. Eu gostava dos assuntos. Sempre gostei, porque sempre tive facilidade. Sempre foi muito fácil pra mim entender
Tipo, eu olhava as fórmulas químicas e falava, lógico, isso aqui, óbvio isso aqui. Aí, só que quando o pessoal começava a ver aquilo ali como se fosse um conhecimento de outro mundo e louvar aquilo ali, eu achava, achava bizarro. Falei, porra, como assim de outro mundo? Isso é algo simples, cara. Você não tá vendo que isso é algo normal? Mas bancando o advogado do capeta. O pessoal das civilizações antigas, os povos antigos, seja cristãos ou qualquer outro, eles tinham um ponto do que parece que a gente perdeu, principalmente durante o apogeu da Idade Média, é que foi a separação de um mundo espiritual do mundo pl- plano que nós estamos. Os povos antigos não tinham essa separação. Eles consideravam que os dois planos se interligavam, que você faz aqui influencia no outro plano também. E toda essa tem até o podcast com o Coroa Católico, né, que ele fala assim: o que você pode usar pra sei lá, bater no fantasma, bate com coisa de ferro, essas coisas assim. Você não acredita que o desenvolvimento, sei lá, de muitas tecnologias, de certos determinados tipos de força, coisa que a gente pode utilizar, não é um religamento desse mundo sem que a gente perceba? Cara, pode ser. Eu não acredito nisso, mas pode ser. Porque, como eu falei naquele episódio lá que a gente falou de assuntos do capeta, o que a ciência moderna fez foi transferir um conteúdo que era espiritual pro científico material. Então você pode sim tá fazendo através de algo científico, algo esotérico. Tanto que isso aí é comum já na literatura. Você conhece Doom? Half-Life também, Sei, do sei, sei. período. A história de Doom os caras estão fazendo pesquisa de outra dimensão, abrem uma dimensão com o inferno e é isso aí, cara. Porque é aquela questão, o conhecimento errado tende a ir pro lado do tinhoso. Você acredita que a civilização tártara foi quem desenvolveu o primeiro portal para o Nether no servidor Conspiracraft? Provavelmente. Bom, nós Provavelmente. chegamos aqui a uma grande conclusão para encerrar o episódio então. A civilização tártara foi a primeira grande exploradora. Provavelmente os povos indo-europeus do servidor tiveram contato com as criaturas do Nether para ter chegado no seu nível de expansão. E o fim do clã tártaro do servidor é uma incógnita, se mantém aqui, né? O novo bioma de lama se mantém ainda inexplicável e fica no ar. Será que isso tudo tem a ver com obras do criador do servidor? Ou não? Tem coisa a ver, coisas obscuras do submundo. Bom, alguma última consideração sobre o tema, Honório Craft? Cara, tema muito bom. A gente tava precisando de alguma coisa só pra ficar falando de loucura. A gente tava um pouco preso no nosso lindo Brasil. Então, agora vamos pegar uns temas mais esquizofrênico pra comentar com a galera. Exatamente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa pegada mais analisando esquizofrenia a rodo e foda-se. Eu espero que vocês não tenham pensado que a gente só é maluco, cringe e sei lá, só doido, maluco da cabeça mesmo. Espero que vocês tenham pego a ideia aqui de que, bom, não estamos alegando nada, né? Mas também não estamos desconsiderando nada. A não ser o fato de que é um fato que gigantes existiram. Se você discorda disso, você é literalmente burro. Não tem como você discordar. Mas bom. É isso aí então. Alguma última despedida, Minonório? Não, tá bom por hoje. Eu só queria perguntar. Provavelmente eu usei um programinha aqui que mudou um pouquinho a qualidade de áudio, então esse episódio vai estar com áudio simplesmente top top. Eu tô olhando aqui no Audacity, a linhazinha tá tão bonitinha, cara, meu amigo. Finalmente, né? Hora da redenção do ouvinte. Parar de ouvir chiado, de ouvir som baixo. de- Cara, o chiado é porque eu tenho que resolver a questão de estática no computador, só que eu não tenho onde colocar, porque a minha casa não tem aterramento. E
Eu tinha que improvisar, só que eu tenho uma preguiça do caralho de improvisar e é complicado, porque como é prédio, não sei o que diabo eu faço. Foda, parceiro. Mas bom, Tipo, eu tava pensando em fazer de um jeito que falaram, que você pega um fio, você bota no PC, você amarra na grade dele, e joga, tipo, coloca dentro enterrado, bota na parede, sei lá. Não sei, eu nossa, vou mas é um pensar o que é que eu rolê faço. Se lazarento, hein? eu, é um rolê. Ou tem que comprar uma mesa de som, estilo que o seu Hernani tem, mas aí já é loucura. Que caro a mesa de som. No AliExpress tem umas que é 300, 500 reais, na Shopee também. Eu vi o pessoal falando que tem aquelas placas de som USB e placa de som pro computador, elas isolam isso aí. Mas aí também é um custo um Elevado. pouquinho elevado. Então, se você, se ouvinte, quiser melhorar a qualidade, é, seja membro do Nova Vertente Produções. Fala, virei membro por causa do Historinha do Minecraft. Quero mais Historinha do Minecraft. Aí o seu Hernani pode aumentar o nosso salário no futuro, quando o canal tiver remonetizado e tudo mais. Aí vai melhorar a qualidade. Exatamente. E até o momento, como a gente fez a enquete no último episódio, o que está ganhando por enquanto de episódio especial de fim de temporada está sendo Invasão Holandesa do Nordeste Brasileiro. Parece que os ouvintes Ô, legal, cara. gostaram da pegada nacionalista do Brasil. Historinhas. Vai ser legal, vai ser legal. Dá pra pegar todos os casos de vilageria que fizeram no Brasil. Dá pra gente falar os 40 mártires. Dá pra falar caraca, esqueci o nome Sem spoilers, cara. Calma, calma. Se Não segura. vou falar, mano. Se Deixa pra lá. segura, se Sem segura. spoilers. Senão a gente vai tirar o momento, meu Deus, a história não contada. Cara, vai ser especial, cara. Eu vou narrar, eu vou narrar, separar uma faixa de áudio narrando os acontecimentos e depois comenta e colocar música no fundo, sabe? Vai ser algo Colocar épico. suspense. Nó, já imaginou? E qual a chance da gente ter preguiça e não fazer isso? É Muito bem alta. alto. Eu acho bom você Mas, parar de prometer coisa aí. mas a ideia aqui no criativa veio. Bom, no jogando no criativo é mole, né, fi? Mas o ouvinte pede no sobrevivência, aí fodeu. É, cara, às vezes a gente pensa uma coisa, aí a gente fala, nossa, vai dar um trabalho do caramba. Aí a gente pensa, putz, acho que não vale a pena fazer isso. Vixe. Bom, mas vamos ver também. Quero ver se o ouvinte, você que ouviu até aqui, eu vou saber quem ouviu até o final agora. Você comenta aí se você ouviu até aqui. Eu apoio mais uma live do Historinhas do Minecraft, ou, se você não quiser, eu prefiro programas gravados. Comenta só isso aí, essas duas, o que os... O, Ah, o nosso amigo, nosso friend, Duende Verde, falou que gostou da live e que ele e outro lá falou que gostaria que tivesse, sei lá, de vez em quando, sei lá, a cada 7 episódios, ter uma livezinha. Que é interessante, é interessante. e assim, como só o Honório joga, tava até pensando, se a galera hypar e quiser Só mais uma que live, a tá gente podia complicado. fazer um Pra e-mail, mim né? tá pra mim tá complicado streamar live porque deu uma mudança aqui no negócio e eu não tô com um cabo Ethernet conectado direto. Eu tô com um adaptador de Wi-Fi que não é nem um pouco confiável. Tanto que eu já tentei fazer live lá no Prosa e não deu certo. Umas 3 vezes já. Bom, então você tem uma luta contra o tempo pra reorganizar. Ou não, o ouvinte pode falar, não gostei da live, foda-se, não quero mais live não. E aí você tá salvo. É verdade. Bom, mas a gente vai ver, vamos ver os comentários. Porque na época ficou meio dividido, tipo, esperei a semana e foi esse episódio aí. Se o ouvinte mandar um pix de 100 reais pro seu Hernani falando que é live, aí eu vou, compro um cabo Ethernet grandão e puxo do Wi-Fi até o meu computador. Bom, perfeito então. Tô morrendo de vontade de mijar, então vou encerrar a gameplay por aqui, beleza? Tá certo, vamos encerrar o Minecraft por hoje. Bom, comentem aí o que vocês acharam do tema de hoje. Se vocês querem mais biluteteia ou se vocês preferem umas análises mais cabeça. E, oh meu Deus, denunciando com um grande nariz. Ou vocês gostaram dessa pegada, quer que reveze. Enfim, deixem as suas opiniões aí.
E estamos encerrando aqui. Eu, Saquari Minha Extreme e o meu co-host Honório Craft desejamos uma ótima semana para vocês. E nos vemos na próxima semana. Beijinho, beijinho, casco de mim. Até a próxima! Caraca, esse final foi lendário, hein?